Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e vamos continuar resolvendo equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. E aqui nós temos o exemplo 3, onde temos a equação x² menos 14x mais 49 igual a zero, onde o A é igual a 1, que é o número que acompanha o x², 1, o B é igual a menos 14 e o C é igual a 49. Vamos usar aqui a nossa primeira fórmula, a fórmula de delta, certo? Para achar os valores da equação. Lembrando que delta é a discriminante da equação. Quando o delta dá maior que zero, significa que a equação tem duas respostas. Se delta der igual a zero, significa que a equação tem somente uma solução, somente uma resposta. E se delta der menor que zero, significa que a equação não tem raízes. A solução é um conjunto vazio. Não existe solução. Então vamos aplicar aqui a primeira fórmula, a fórmula de delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Agora nós vamos fazer a substituição. Delta é igual. Quem é B dessa equação? Essa equação, B é menos 14. Então vai ficar assim, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 49. Então, lembrando que quando o número é negativo, a gente substitui entre parênteses. Aqui no caso o B era menos 14, por isso a gente substituiu menos 14 entre parênteses. O B entre parênteses, menos 14 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 49. Quando o número for positivo, não precisa colocar entre parênteses. Delta igual. Menos 14 ao quadrado. O que é menos 14 ao quadrado? É 14, menos 14 menos 14, que é 14 vezes 14, certo? Então vamos lá, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Somando 6, 5 e 4, 9, 1. Então 14 vezes 14 dá 196. Então menos 14 vezes menos 14 vai ser mais 196. Porque menos e menos vai dar mais. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 49. Quanto que é 4 vezes 49? 4 vezes 9 é 36, vão 3. 4 vezes 4 é 16 e 3, 19. Então 4 vezes 49 dá 196. Então aqui vai ficar menos 196. Delta igual mais 196 menos 196 vai ser 0. Então delta deu igual a 0. Significa que quando o delta dá igual a zero, significa que essa equação ela vai ter só uma resposta, certo? Ela não vai ter duas respostas diferentes, ela vai ter uma resposta. Agora vamos para a outra fórmula, a fórmula de Bhaskara. Como é que é a fórmula de Bhaskara? É assim, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, certo? 2 vezes a. Agora vamos fazer a substituição. X igual, que é a fórmula de Bhaskara. Menos b, então aqui ó, o b é menos 14. Então aqui menos b, então vai ficar assim, menos, entre parênteses, menos 14, que é o valor do b, certo? Então é um menos do sinal aqui e um menos um da fórmula e outro do número. Então fica dois menos, menos 14. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é igual a zero, então mais ou menos zero, sobre 2 vezes a. Então 2 vezes 1, que a é 1, certo? A é 1. X igual a menos e menos é mais, então vai ficar 14 positivo, mais ou menos raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero é zero, porque 0 vezes 0 é 0, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora aqui nós vamos achar as duas soluções. Vamos para a primeira solução aqui, que é x'. Vamos colocar o sinal de mais. Então vai ficar assim, 14 mais 0 sobre 2.
14 mais 0 é 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, está a primeira solução, 7. Agora, vamos para a segunda solução. X, duas linhas. Agora, vamos colocar o sinal de menos. Fiz 14 mais 0, eu vou colocar 14 menos 0. Então, vou colocar 14 menos 0 sobre 2. 14 menos 0 é 14. Dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. Então, deu as duas respostas deram iguais, certo? Quando que acontece isso? Ó, quando o delta aqui ele é igual a zero, eu acho uma única resposta. Eu acho duas respostas iguais. Então, qual é a solução dessa equação? A solução é o 7. Então, ela tem só uma resposta, que é o 7. Lembra da discriminante? Ó, o delta é a discriminante da equação. Quando o delta dá maior que zero, temos duas respostas. Quando o delta dá igual a zero, temos só uma resposta. No caso aqui, a única solução dessa equação é o 7. Então, o valor do x aqui, ó, é 7. Porque se eu colocar aqui, ó, 7 vai ficar dessa forma, ó, 7 ao quadrado é 49. 14 vezes 7 vai ser 7 vezes 4, 28. 2 vezes 7, 7 vezes 1, 7. 1, 9. Então, vai dar 14 vezes 7 vai dar 98. Se eu somar aqui 49 mais 49, dá 98. 98 menos 98, 0. Então, o valor do x aqui tem um único valor, ele vale 7. Então, a solução dessa equação é 7. Agora, vamos para o exemplo 4. X ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. Então, eu tenho essa equação, eu tenho o A dessa equação que é 1. Eu tenho o B, que é igual a menos 5. E eu tenho o C, que é igual a 8 positivo. Certo? Pronto, tirei A, B e C da equação. Agora eu vou para a primeira fórmula, a fórmula de delta. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos fazer a substituição. B ao quadrado, o B é menos 5. O B é menos 5. Então, quando o número é negativo, eu substituo entre parênteses. Vai ficar assim, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1 positivo, vezes C, que é 8 positivo. Pronto. Delta igual. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Então, vai dar mais 25. Menos 4 vezes 8, 32. Pronto. Aí, como que vai ficar? Delta igual. Mais 25 menos 32, ou seja, se eu devo 32 e tenho 25, eu vou ficar devendo 7. Então, aqui, delta ele é igual a menos 7. Lembrando que, ó, quando o delta dá maior que zero, a equação tem duas respostas. Quando o delta dá igual a zero, tem uma única resposta. E quando o delta dá menor que zero, não existe resposta. Ou seja, delta deu um número negativo. Os números negativos são menores que zero. Então, essa equação aqui, ela não tem solução, certo? A solução dela é conjunto vazio, ela não tem resposta. Então, quando o delta dá um número negativo, a equação não tem resposta. Agora vamos para mais um exemplo, o exemplo 5. 9x ao quadrado mais 8x menos 1 igual a 0. Quem é A dessa equação? O A é igual a 9, 9 positivo. O B é igual a 8, 8 positivo. E o C é igual a menos 1, certo? Então, sendo que o 9 é o número que acompanha o x ao quadrado, então ele é o A. O 8 é o número que acompanha o x, então o B é o 8. E o C é o termo independente, o menos 1. Vamos para a primeira fórmula aqui, a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C, certo? Vamos fazer a substituição. Delta igual. Quem é B dessa equação? B é 8. Então, ele não é negativo, então não precisa substituir entre parênteses. Vou colocar assim, 8 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 9, vezes C, que é menos 1. Aqui sim precisa colocar entre parênteses, que é negativo. Então, 4 vezes 9 vezes menos 1. Então, delta vai ser igual. 8 ao quadrado é 64, que é 8 vezes 8. 2 menos dá mais. 4 vezes 9 vai dar 36. 9 vezes 36 vezes 1 é 36, então vai dar mais 36. Delta vai ser igual. 64 mais 36 vai ser 100. Ou seja, o delta deu maior que zero. Então, significa que essa equação ela vai ter duas respostas. O x ele tem dois valores, certo? Que delta deu maior que zero
Então, agora vamos para a segunda fórmula, a fórmula de Bhaskara, que vai ser assim, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, certo? Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer a substituição. X igual menos b, então o b aqui é 8 positivo, então vai ficar assim, menos 8. Se o b fosse menos 8, ficaria assim, 2 menos, entre parênteses, menos 8, certo? Que seria negativo, mas ele é positivo, então vai ficar um menos só o menos da fórmula, menos 8, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 100, raiz quadrada de 100, sobre 2 vezes a é 9, então 2 vezes 9, certo? 2 vezes 9. Vamos calcular isso aí agora. X igual menos 8, mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. 10. 2 vezes 9 é 18, certo? 18, pronto. Agora vamos para as duas soluções da equação. Vamos colocar aqui a x', que é a primeira solução. Então, no x' eu vou usar o sinal de mais, certo? Então, vai ficar assim, menos 8 mais 10 sobre 18, certo? Menos 8 mais 10 sobre 18. Igual. Quanto que dá isso aqui? Menos 8 mais 10. Menos 8 mais 10 vai dar 2 positivo. Que 10 menos 8, 2. 2 sobre 18. Então, eu posso fazer o quê? Simplificar essa fração. Vai ser 2 por 2, 1, 18 por 2, 9. Então, essa é a minha primeira solução, 1 nono, certo? 1 nono. Agora, vamos para a segunda solução, x, duas linhas, que é a segunda resposta, que essa equação ela tem duas respostas, né? Então, vai ficar assim, menos 8, só que agora eu vou usar o sinal de menos, que é mais ou menos, eu usei o mais, agora eu vou usar o menos. Menos 10 sobre 18. Sinais iguais eu somo, ó, devo 8 e devo 10, então eu devo 18, então é menos 18 sobre 18. Então a resposta aqui, 18 dividido por 18, 1. Então a resposta aqui vai ser menos 1. Então, quais são as duas soluções da minha equação? Ela tem duas respostas, ela tem 1 nono como solução e tem menos 1 como solução. Duas soluções, ok? Então é isso, pessoal. Até mais.